Olá, alunos do primeiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências a gente vai continuar os assuntos com relação ao que a gente já vinha vendo, né? Com relação ao lixo, né? Então hoje a gente vai ver a importância da coleta seletiva, nossa primeira aula sobre isso. A gente viu na aula passada como fazer, né, a coleta seletiva, a divisão do lixo por categorias, por lixeiras, e hoje a gente vai ver a importância dessa coleta. Por que a gente deve fazer? Por que é importante? Certinho? Vamos lá. Então, já separa logo o material que a gente sempre utiliza. Então, se você tem atividade relacionada a esse assunto, a importância da coleta seletiva, você já separa logo, pega ela aí. Se o professor, professora de você passou essa atividade, pega ela, para a gente fazer a correção no final da aula. Se você não tem, já sabe o que é que faz, né? Pega um celular da mãe, do pai, do irmão emprestado para tirar uma foto na hora da atividade e depois você copia no caderno, com lápis e tenta responder, certinho? Então, quem tem atividade, já deixa aí do ladinho. Quem não tem, pega o celular para tirar uma foto, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Ó, professores, a habilidade de hoje é a habilidade 12, que diz o seguinte: valorizar a importância que a coleta seletiva representa para o ambiente, propondo ações que a contribuam para a preservação dos recursos naturais. Então, o intuito mesmo da aula hoje é a gente conhecer a importância, ver por que é importante a gente praticar a coleta seletiva e como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente iniciar, já aprendemos para que servem as lixeiras da coleta seletiva, né? A gente viu na aula passada, ó, as cores e cada cor representa um material. Vocês lembram? O azul representa qual material mesmo? Papel. O vermelho, o plástico. Amarelo, metal. E o verde é o vidro. Esses são os 4 principais componentes, materiais que formam lixo que a gente consegue reciclar. Às vezes a gente vê uma lixeira cinza ou marrom, geralmente é marrom, que ela representa o lixo orgânico. Lembram que é lixo orgânico? É aquele lixo formado por restos de alimento. Então, geralmente a gente vê essas lixeiras. Isso a gente já viu na aula passada, aprendemos, fizemos atividades. Mas por que separar o lixo mesmo, hein? Por que eu não boto tudo só numa lixeira? Por que a gente deve fazer a coleta seletiva? Vocês já pararam para pensar nisso? E qual a importância da coleta seletiva? Por que é importante a gente fazer a coleta seletiva? Porque a gente vai entender, vai compreender na aula de hoje, tá bom? Então, o que é a coleta seletiva do lixo? Então, a gente já viu que a coleta seletiva consiste na separação e no recolhimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós, em nossas casas. Então, a coleta seletiva não é só eu separar o material, não. Não é só eu colocar o plástico no lugar do plástico, o vidro no lugar do vidro, não. Ela também tem que ter o quê? O recolhimento adequado, tá bom? Então, coleta seletiva é eu separar o lixo pelas categorias que a gente já viu, de acordo com as cores das lixeiras, e também o recolhimento desse lixo separado de forma adequada, certinho? A gente também já viu isso aqui, é só para vocês relembrarem. Os tipos de materiais que são mais recicláveis. Os papéis, qual é o tipo de papel que eu vou reciclar de preferência? As folhas e aparas de papel, cadernos, revistas, jornais, rascunhos de escritórios, papelão, caixas de papelão. Esses são os principais tipos de papéis que a gente consegue reciclar. Os metais são os metais de embalagens, como a lata de óleo, lata de sardinha, lata de molho, e também ferramentas e canos que já não têm mais utilidade. As embalagens plásticas são os PETs, né? Aquelas embalagens PETs de refrigerante, de água mineral. Também temos os plásticos de PVC, que é aqueles canos de PVC que a gente usa na construção, ou o forro de PVC. A gente consegue reciclar esses tipos de plásticos. Além também, ó, de
sacolas plásticas. Aquelas sacolas que a gente pega em supermercado, elas também podem ser recicladas, podem ser separadas. E os vidros é quase todo tipo de vidro, vidro de pote, vidro de prato, de copo, tá certo? Esses objetos feitos de vidro, a gente também consegue reciclá-los. E a gente relembrou já, né, as lixeiras e suas denominações. A lixeira vermelha é um material do tipo plástico. A lixeira amarela serve para armazenar os metais. A lixeira verde, vidro, e a lixeira azul, papel. Então a gente já sabe, cada cor de lixeira tem um material específico para ela recolher, para ela armazenar. Então a gente chega no ponto principal da aula, que é a importância. Isso aqui eu já só estava relembrando da aula passada, para você manter fresco aí na memória. Então, mas por que é importante fazer a coleta seletiva? A coleta seletiva de lixo é muito importante para toda a sociedade, pois, primeiro ponto da importância, ao separar o lixo em seco e úmido, é possível destinar o lixo orgânico para a compostagem. Então, o primeiro ponto de importância da coleta seletiva é o quê? Quando eu separo em lixo seco e lixo orgânico ou úmido, eu já tenho como dar um destino ao lixo úmido. Eu tenho como usar ele para alguma finalidade. Porque se eu botar tudo misturado, plástico, com metal, com o resto de comida, não tem como eu dar algum destino, alguma utilidade, porque vai estar tudo misturado e eu vou ter mais gasto para poder limpar, deixar o lixo separado. Então é muito mais fácil eu fazer o quê? Separar no momento do descarte. No momento que eu vou jogar no lixo, eu já deixo organizado o lixo, separado. E dessa forma, o lixo molhado, também chamado de lixo orgânico, que é os restos de alimento, eu consigo dar uma finalidade para ele. Em vez de eu depositá-lo numa lixeira, ele ser recolhido e ir para um aterro sanitário, esse lixo molhado, ele pode se transformar em adubo através da compostagem. Então isso já é uma importância, é uma utilidade da separação do lixo. Eu posso fazer com que o lixo orgânico seja reutilizado, reciclado, fazendo processo de compostagem, que a gente já viu, né? A separação do lixo também permite que as indústrias de recicláveis coletem e reciclem grande parte do lixo. Então, a divisão principal do lixo tem o intuito de quê? Qual é a finalidade principal da coleta seletiva? Que esse lixo que eu separei, ele tem o destino à reciclagem. Então, a principal utilidade, vamos dizer assim, a maior da coleta seletiva é o reciclar os materiais. Como eu separo os materiais em categorias, fica muito mais fácil a empresa pegar aquele material que ela quer reciclar. Por exemplo, essa empresa aqui, ela está reciclando, ó, embalagens plásticas. Então, quando ela for recolher, quando ela for pegar esse lixo que ela necessita para fazer embalagens plásticas, qual é a lixeira que ela vai procurar? A lixeira vermelha, porque a lixeira vermelha é onde vai estar os lixos da categoria de plástico, tá certo? Então fica muito mais fácil para ela recolher. Já pensou se o lixo estivesse todo misturado, como está mostrando aqui? Para ela recolher o plástico não ia ser muito mais demorado, não ia ser muito mais custoso, porque ela ia ter que limpar o que ela queria, ia ter que separar. Então, como já está separadinho, na lixeira vermelha, ela recolhe esse plástico, leva para uma cooperativa, que seria o quê? Para classificar os tipos de plástico, porque a gente vê que tem vários tipos de plástico. Tem um plástico que fabrica sacola, tem um plástico que fabrica garrafa PET, tem outro tipo de plástico que produz os canos da construção. Então vejo que são plásticos bem diferentes. Então a indústria vai separar, a cooperativa, quer dizer, vai separar esses tipos de plásticos para facilitar que a indústria consiga reciclar esse material. Então, se a indústria é especializada em construir, em fabricar, em reciclar garrafas PET, ela vai querer o plástico que faz sacola? Não. Ela vai querer o plástico que faz cano PVC?
Também não. Ela vai se especializar em reciclar garrafas PET para produzir esses tipos de embalagem. Então veja como é tudo mais fácil quando a gente separa o lixo. Então a principal importância da coleta seletiva é a reciclagem desse material que foi separado anteriormente, né? Separado o lixo de forma adequada. Outra também grande vantagem da coleta seletiva é o que? Muitas pessoas que trabalham em coleta de lixo garantem renda para a família, como os catadores, as cooperativas e as indústrias. Eu não acabei de falar para vocês que a indústria pega aquele material que ela quer reciclar, leva para uma cooperativa para ter a separação dos tipos de plástico, dos tipos de vidro e assim por diante? Pois é, isso é feito em cooperativas, que são grandes galpões, onde vai ter pessoas separando, como está mostrando aqui nas imagens. Uma vai pegar só sacolas plásticas, outra vai pegar só garrafas PET, por exemplo. E isso gera o quê? Renda. Essas pessoas estão trabalhando, então elas vão ter uma renda. Muitas vezes elas não tiveram a oportunidade de conseguir outro emprego e a coleta seletiva traz essa oportunidade delas terem renda e assim sustentarem sua família. E não só nas cooperativas, tá, viu? Os catadores, que são aqueles ambulantes, que geralmente aqui na nossa cidade a gente vê em carroças ou com carrinho, eles também coletam. Eles fazem a coleta seletiva, catam latinhas de refrigerante, garrafas PET, e isso também eles podem vender tendo uma renda. Então a coleta seletiva tem um benefício muito grande para a sociedade, porque garante renda para várias famílias. Outra importância é a higiene do lugar que a gente vive, né? Então, a higiene do lugar em que vivemos influencia na nossa saúde, como eu já mostrei para vocês. Quando a gente descarta o lixo na própria residência, no quintal, do lado da casa, num terreno baldio, isso não é bom. Por quê? Porque esse lixo acumulado, com o tempo, vai causar o quê? Infestações de mosca, que pode causar doenças, infestações de rato, de barata e também, do mosquito da dengue. Esse lixo parado, jogado de uma forma inadequada no ambiente, pode armazenar água e essa água pode servir de abrigo para o mosquito da dengue se proliferar. Isso não é bom para a gente. Se eu tenho um foco de dengue próximo da minha casa, provavelmente eu vou pegar também, porque está naquela minha região. E isso eu posso diminuir com o quê? Com manter o ambiente limpo, descartar o lixo de forma correta, colocar o lixo no dia que o carro do lixo passa lá na minha rua, ou levar para alguma daquelas lixeiras que a gente encontra distribuída em toda a nossa cidade. Então, eu tenho que descartar o lixo de forma correta para não ter o acúmulo de lixo na minha residência ou próximo da minha residência, para assim evitar doenças, porque o ambiente, a higiene do ambiente influencia na nossa saúde, sim. Não devemos acumular lixo em casa, pois pode provocar doenças, certo? Então não pode. Se tem um terreno baldio próximo da minha casa, professora, o que é que eu faço? Liga, entre em contato com a prefeitura, que a prefeitura vai fazer a limpeza daquele terreno. Às vezes não foi nem você que colocou o lixo lá, mas você tem que ver que toda a sociedade se beneficia com o ambiente limpo. Então você pode ligar e comunicar que tem um terreno baldio, com uma grande quantidade de lixo, que eles vão lá e fazem a limpeza, tá certo? E outra coisa importante, também não pode queimar lixo, tá bom? Se você armazenou o lixo em casa, não colocou para o carro do lixo levar e vai queimar, isso não pode. Queima de lixo em residências é crime e também causa mal à saúde. Aquela fumaça tem elementos tóxicos que você pode se intoxicar e os vizinhos também. Então não pode também queimar o lixo, tá bom? Descartar de forma adequada. Outra importância, além disso, fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, estamos ajudando a diminuir a poluição do solo e da água. Então, quando eu separo o lixo, eu vou contribuir para a reciclagem ou reutilização, que é usar esses materiais de outra forma.
Esse lixo poderia ser descartado de forma inadequada, poderia parar em um lixão. E isso não é bom para o meio ambiente. Então, quando eu faço a coleta seletiva, eu dou a oportunidade para esse lixo se transformar em algo útil novamente para nós. Então, esse lixo não vai parar no meio ambiente, não vai parar nos rios, não vai parar nos solos de forma adequada. Então, eu diminuo a poluição, porque esse lixo vai ser o quê? Reciclado ou reutilizado. Então, outra importância também muito grande da coleta seletiva é diminuição da poluição, tanto do solo como da água, certinho? Sem falar que as matérias que compõem o lixo demoram muito tempo para se decompor na natureza. Então, a coleta seletiva, além de todas essas importâncias que a gente viu, ajuda o meio ambiente porque quando o lixo é descartado em um aterro sanitário ou em um lixão, ele vai demorar um longo período para se decompor, para se desmanchar no solo, por exemplo. A gente pode ver até aqui nos exemplos, uma folha de jornal, um papel. Tu já pensou quanto tempo ele demora para sumir quando a gente joga ele no aterro sanitário? De 3 a 6 meses. Uma única folha de papel demora esse período todo para se decompor de forma natural no ambiente. Uma caixa de papelão, no mínimo 6 meses, porque é um material mais resistente. E quanto mais resistente o material, mais tempo demora. Um pedaço de pano, de 6 meses a 1 ano para se decompor. O chiclete que vocês gostam, que nós gostamos de jogar no chão, demora até 5 anos para sumir na natureza. Madeira, 13 anos. Uma boia, o isopor que forma essa boia, 80 anos, olha o tanto de tempo que demora para o isopor sumir na natureza. Garrafas plásticas, copinhos plásticos, quase 100 anos, por isso que o plástico deve ser reutilizado, reciclado, porque ele demora muito tempo para se degradar no ambiente. Latinha de cerveja, que é feita de alumínio, mais de 100 anos. Linha de pesca, aquela linha de nylon, há mais de 600 anos para degradar um material desse. Pneu, gente, pneu de carro, de moto, de bicicleta, que é feito do material de borracha, demora tanto tempo que ninguém nem sabe precisar quanto tempo é que demora. Ninguém sabe ao certo o tempo que demora para um pneu se decompor na natureza. Então veja que demora bastante tempo para a maioria dos materiais se decompor. Por isso que é tão importante a gente praticar a coleta seletiva para o lixo, em vez de ir para um lixão ou para um aterro sanitário, ele ser reciclado, ele ser reutilizado. Porque dessa forma ele não volta para a natureza de uma forma ruim, tá bom? Então vamos dar continuidade praticando a atividade. Então lembra da atividade que eu pedi no início da aula? Pega essa atividade que a gente vai fazer a correção dela agora. E quem não tem, prepara o celular para tirar uma foto e depois copiar e responder no caderno. Então, primeira questão. A respeito da importância da coleta seletiva, complete as frases corretamente com as palavras em destaque. Então aqui a gente vai ver 4 frases relacionadas à importância, que foi o que a gente acabou de ver, porque é que é importante fazer a coleta seletiva. E dessas 4 frases a gente vai completar com compostagem, reciclagem, poluição e doenças, de acordo com a frase, certinho? Então vamos lá ler cada frase. Letra A diz: não devemos acumular lixo em casa, pois pode provocar o quê? O que é que pode provocar quando eu acumulo uma grande quantidade de lixo em casa e acumulo de forma inadequada? Sem estar dentro de uma lixeira, sem estar armazenado no saco plástico. O que é que esse lixo pode causar, gente? Compostagem, reciclagem, poluição ou doenças? Doenças, né? Muito bem. Então a gente vai completar a frase da letra A com a palavra doenças. Então, quando eu armazeno lixo em casa de forma inadequada, pode provocar doenças, como a gente viu. O lixo, quando ele é acondicionado de forma inadequada, ele vai acumular água, podendo servir de criatório do mosquito da dengue, que transmite dengue, chikungunya, zika.
E isso não é bom, ele vai contaminar as pessoas ao redor daquele lixo. Então, lixo próximo das residências provoca doenças, certinho? Acertaram, copiaram direitinho a palavra, tiraram a foto, perfeito. Não vou dar muito tempo porque é só uma palavra e a palavra já está aqui, né? Então é só você transferir ela para o espaço. Então, letra A, resposta correta, doenças, ok? Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: a separação do lixo permite que as indústrias de reciclagem coletem grande parte do lixo. O que é que vai completar? Qual é a palavra dessas aqui? A gente já usou doenças, então a gente só pode usar compostagem, reciclagem e poluição. A letra B fala que a separação do lixo permite que as indústrias de recicláveis coletem qual é a palavra que completa corretamente? Coletem e compostagem? Não, né? Não dá certo. Coletem e reciclem? Dá certo. Então, a letra B a gente vai completar com a palavra reciclem. Então, a separação do lixo permite que as indústrias de reciclagem coletem e reciclem grande parte do lixo. Então, quando eu separo o lixo, facilita com que essas indústrias, essas fábricas, peguem aquele lixo, coletem aquele lixo específico e façam um processo de reciclagem, que é transformar esse material em um novo objeto, tá bom? Então, a reciclagem é isso, é a transformação de um material em outro objeto. Uma garrafa PET, por exemplo, ela pode ser reciclada e se transformar numa camiseta. Camisetas de materiais de garrafa PET, pode ser sim. Então, a reciclagem é feita por indústrias especializadas. Então, letra B, resposta correta, a palavra que completa corretamente é reciclagem. Corrigido, tirado a foto, vamos para a próxima. Letra C agora. A letra C diz o seguinte, ó: ao separar o lixo em seco e úmido, é possível destinar o lixo orgânico para... Foi a primeira importância que eu até falei. Qual é a utilidade? O que é que eu posso fazer com o lixo orgânico? Com o lixo úmido, que são os restos de alimento? Eu posso utilizar ele de qual forma? Através da compostagem, muito bem. Então, a letra C a gente completa com a palavra compostagem. Então, lixo úmido, ele pode sofrer o processo de compostagem, que é o enterrar esse lixo, adicionar uma camada de terra, de solo, e de tempos em tempos, ir mexendo essa mistura. A partir de 6 meses, mais ou menos, dependendo da quantidade, esse lixo ele vai estar o quê? Decomposto, vai ser degradado, quebrado em pedacinhos bem pequenininhos e vai estar junto com aquele solo que você colocou. E ele vai formar um tipo de adubo, um adubo orgânico, um adubo natural, que serve para você fertilizar uma horta, por exemplo, as plantas da sua casa. Compreendido? Então, a compostagem ela pode ser feita quando eu consigo separar o lixo úmido do lixo seco. Ok? Respondido, conferido, tirou a foto, podemos passar para a próxima. Letra D. Fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, estamos ajudando a diminuir do solo e aquático. Quando a gente faz a separação do lixo, esse lixo é reciclado, eu vou estar diminuindo o quê? Só sobrou uma palavra: poluição. Então, eu vou diminuir a poluição do solo e também das águas, porque aquele lixo ele já não vai ser mais descartado de forma inadequada. Ele não vai parar no lixão, por exemplo. Então, ele não vai estar contaminando. E se não contamina, diminui a poluição. Compreendido? Certinho? Podemos passar para a segunda? Vamos lá. Observe a imagem e responda o que se pede. Então, a imagem aqui mostra o quê? O tempo de decomposição dos materiais. Aquela mesma que a gente viu na aula. O papel demora de 3 a 6 meses. O pano e assim por diante, tá bom? Letra A pergunta: qual material demora mais tempo para se decompor? Qual que demora mais? É só a gente ver aqui, no tempo.
O que demora mais está bem aqui embaixo. Mais de 1000 anos para se decompor na natureza. Que material é esse, ó? O vidro. Então, a letra A, a resposta é vidro. Nessa tabela que está mostrando aqui na questão, o material que demora mais tempo para decompor é esse último aqui, ó, o vidro. Certinho? Letra A, ok. Vamos para B. A B diz o seguinte: qual material demora menos tempo para decompor? Se aqui embaixo eu tenho o que demora mais tempo, aqui em cima eu vou ter o que demora menos tempo. Qual é o nome desse material? Muito bem, papel. Então a gente vai botar na letra B, papel, ok? E a letra C pergunta: quanto tempo uma latinha de alumínio leva para se decompor na natureza? Vamos procurar ela aqui, ó. Papel, pano, filtro de cigarro, madeira pintada, nylon, metal e alumínio. Ele diz que é uma latinha de alumínio. Se eu olhar aqui, ó, vai ter o quê, ó? Mais de 200 anos. Então a gente vai copiar na letra C isso. 200 anos. Quanto tempo uma latinha de alumínio demora? Mais de 200 anos para se decompor. Certinho? Corrigiram? Responderam certinho? Quem não respondeu, tá conferindo aí? Conseguiu copiar? Tirou a foto para quem não tem atividade? Perfeito, ótimo. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprendemos na aula de hoje, principalmente, a importância da coleta seletiva. Vimos que a coleta seletiva proporciona que os materiais possam ser recicláveis, possam ser reciclados. Diminui também o quê? A poluição do ambiente, pois esse material que iria parar no lixão ou em um local inadequado, ele vai ser reutilizado ou reciclado. Então, uma importância também é a diminuição da poluição. Outra importância é o quê? A diminuição das doenças. Se eu tenho lixo na minha residência, ou próximo dela, armazenado de forma inadequada, eu vou ter o aumento de doenças. Se eu não tenho lixo, diminui as doenças. Então, a higiene do ambiente está relacionada ao aparecimento de doenças, tá bom? E vimos também que a importância da coleta seletiva é porque os lixos, os vários tipos de materiais que formam lixo, eles têm tempos demasiados, grandes para se decompor. Então, a gente viu que o pneu demora tanto tempo que ninguém sabe. Então, é importante que a gente o quê? Recicle ou reutilize esses materiais. Por isso, a importância da separação, da coleta seletiva. Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham compreendido bem o assunto e até a próxima. Tchau!